noite. A tua palavra já é abençoada, Senhor. Nós queremos que tu abençoe o teu servo. Enquanto ele ministrar a tua palavra, ministra sobre ele, Senhor. Oh, Espírito Rachurê, com teu poder, com a tua glória nesta noite. E se revela, Senhor Deus, para nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória. A paz do Senhor Jesus Cristo para a igreja, amém? Deus há de continuar falando conosco. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4. Amém? Segundo escreveu João, capítulo 4, apenas o versículo 12, ou melhor dizendo, 11 e o 12, que diz assim a palavra do Senhor nessa noite. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Podeis assentar. Uma passagem que fala dessa mulher, mas eu não estarei falando sobre ela nessa noite, nessa oportunidade. E ela perguntou se aquele com quem ela estava conversando era maior. Todo mundo nesse mundo procura sempre o maior. Os discípulos também discutiram, quem era o maior, Mas eu louvo a Deus porque maior é Jesus, maior é Deus, maior é o Espírito Santo. E a gente deveria andar até despreocupado, porque a Bíblia diz que maior o que está em nós do que o que está no mundo. Não é verdade, igreja? Porém, quando a gente começa a observar o maior, quem é o maior, eu queria falar rapidamente de um homem que ele se achava muito grande. Ele se achava tão grande pelo conhecimento dele, que ele falou que foi criado aos pés de Gamaliel. Então os irmãos já sabem de quem eu estou falando, um homem que se achava tão grande que resolveu perseguir logo quem? A igreja do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo. Não, Paulo não perseguiu a igreja. Quem perseguiu a igreja foi Saulo. Saulo quer dizer grande, Paulo quer dizer pequeno. Aí quando ele resolveu perseguir a igreja, ele encontrou um que verdadeiramente, a Bíblia diz que os céus não podem, meu Deus, não podem, irmãos, a gente não entra no nosso entendimento o tamanho, a grandeza do nosso Deus. Não tem, a nossa mente é muito limitada, muito limitada, e nós nos preocupamos. E aqui em Efésios, aí eu estarei entrando na mensagem aqui em Efésios, capítulo 4, diz assim, a partir do versículo 9, ora isto, ele subiu, que senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros
outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos constantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Uns para apóstolos, aleluia, outros para profetas, pastores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Aí eu quero aqui dividir com os irmãos o aperfeiçoamento. Como que pode Deus usar homens que também são falhos para aperfeiçoar justamente outras pessoas que também são falhas? O aperfeiçoamento está falando justamente da ação que só Ele pode fazer dentro do ser humano, sermos aperfeiçoados pelo Espírito Santo. Ninguém é aperfeiçoado se não entrar na batalha. Ninguém, um soldado, ele não tem experiência se ele simplesmente ficar só no quartel. Vai chegar o momento de guerrear, e nós estamos no momento de guerrear, ou melhor, nunca deixamos de estar no momento de guerrear. É oração, é jejum, é leitura da palavra, é consagração, é busca, é submissão, é humilhação diante de Deus, e o principal, obediência. Pastor Paulo Camilo sempre ensinou a gente. Ele falou: na escola aprende o ABCD. Aí, irmão Jorge, quando veio para Jesus, sabe o que aprende? Eu falei: não, ele obedecer. O ABCD é na escola, o obedecer é na palavra. E quando eu vejo Saulo muito grande, agora Paulo pequeno, eu vejo por que Deus, Senhor Jesus, usou esse homem, não dizendo que ele foi usado mais do que os apóstolos, não de outros apóstolos, de maneira nenhuma, mas esse homem passou por uma situação em que o próprio Senhor Jesus falou: agora ele vai ver o que é padecer pelo meu nome. Meu Deus! Logo se converteu, vê a palavra, ele vai saber o que é padecer pelo meu nome. Esse homem ganhou surra, as pessoas pensaram que ele estava morto, e ele levantou. Ele passou por problemas gravíssimos, não é esses problemas que a gente vê hoje. Com todo carinho, estou exortando a igreja. Antigamente tinha vigília, hoje tem meia vigília. Daqui a pouco tem meia palavra. Misericórdia. Meia vigília, ou seja, não vamos mais não. Ele falou: ó, passei noite sem dormir, vivi entre os falsos irmãos, fingindo que eram crente para saber o que acontecia na igreja. Mas esse homem, ele teve uma entrega tão grande, uma ação tão grande do Espírito Santo na vida dele, que eu não esqueço aquilo que ele falou: olha, eu sei que está chegando o tempo da minha partida, da morte dele, e eu sei que após a minha partida entrarão ou surgirão no meio de vós lobos disfarçados de ovelhas.
não terão misericórdia do rebanho. Aí eu falando com Deus, eu falei, mas por que depois da partida dele, porque Paulo tinha um discernimento de espírito, tanto é que aquela menina, quando ele falou para eles, olha, esses homens que vão aí são servos do Deus Altíssimo, ela mentiu? Não. Só que do jeito que ela falou, ela estava exaltando eles, como se eles estivessem fazendo aquilo por conta própria. De maneira nenhuma, o homem não faz nada por conta própria. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Os discípulos não perceberam, mas Paulo percebeu e falou, espírito de adivinhação, sai dela. Saiu na hora. A igreja precisa de discernimento. Nós precisamos buscar esse dom de discernir o que está acontecendo. Por que isso? Porque a volta de Jesus está bem mais próxima do que eu e do que você imagina. É por isso que os pastores têm clamado, têm falado, vamos orar, porque é tempo de orar. Quando você está orando, você está falando com Deus, eu necessito de ver a tua ação, o teu agir na minha vida e na vida dos meus familiares. Eles estão no mundo desviado, não deixa isso acontecer, porque tu está voltando para buscar a igreja. E aí o evangelho que estão pregando aí, não vou citar denominações de maneira nenhuma, está nas redes sociais. Jesus falou, não ajunteis tesouro na terra. Ele não estava falando para você não ter uma boa empresa, um bom emprego de maneira nenhuma, um bom salário. Ele estava falando, olha, não se prenda, porque se você se prender, você vai vir me abandonar e vai amar mais aquilo que você está preso. Então, olha, buscai primeiramente o reino de Deus e as suas justiças. Aí a pessoa pega a Bíblia, não lê versículo por versículo, palavra por palavra, e todas as coisas, todas não está escrito todas não, todas essas coisas, vestimenta, roupa, proteção, presença dele todo dia. E aqui, irmãos, o Espírito Santo me leva aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, esse homem foi tão aperfeiçoado, e ele mesmo fala em uma das cartas que ele estava sendo aperfeiçoado a cada dia. Não que ele já tinha conseguido a coroa da vida, mas não, de maneira nenhuma. Ele passou tanta luta que ele falou, olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está me guardada, reservada para mim e para todos ao qual querem viver verdadeiramente na palavra de Deus. Aí esse homem que perseguia a igreja, aperfeiçoado, sendo aperfeiçoado, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, Paulo é mandado para a Itália, o naufrágio do navio, todos nós sabemos, e a ousadia, a fé, pastor Paulo Camilo, a certeza de que quem ele servia, ele falou, olha, eu sei viver em abundância, sem passar necessidade, sem ter fartura, eu sei. Aí ele vira e fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele estava falando da experiência pessoal, e ao qual a gente muitas vezes, foi falado aqui sobre filha, nossa irmã, o irmão Diácono Paulo, às vezes a gente não quer orar, falando, Senhor, faça com que o meu filho tenha experiência contigo pessoal. Aí acontece, sabe o quê? O Deus da minha mãe, o Deus do meu pai, o Deus do meu primo, o Deus do pastor. Aí Moisés tem uma experiência pessoal, porque os pais de Moisés falavam do Deus Todo-Poderoso para ele. Moisés, eu sou o Deus de seus pais. Agora era pessoal. Agora ei tu, Moisés, tira as alparcas, porque o solo que tu está pisando é solo santo. Moisés estudou nos melhores colégios egípcios, fez o quê? Que negócio é aquele lá pegando fogo? A sarça está pegando fogo e continua lá. Chamou a atenção dele.
Aí Moisés tem a experiência. Esse homem Moisés, no começo, era muito bravo, até entender. Aí foi aperfeiçoado, sabe onde? Foi no palácio. Eu não sei como é que Deus está te aperfeiçoando, qual é a área, para onde Ele vai te levar, o que Ele vai fazer, o que Ele vai permitir. Mas Moisés estava lá no palácio, foi ser aperfeiçoado no deserto. Misericórdia, né, pastor? Lá no deserto foi ser aperfeiçoado. Alguns foram aperfeiçoados no trabalho. Quando Deus abre as portas, ele fica alegre, oh glória, aleluia, dá contenção de graça. Aí com uma semana, um mês, o gerente se levanta contra ele, ele chega correndo, faz irmão de oração com o pastor da igreja. Pastor, Deus abriu a porta é grande, glória a Deus, mas aquele endemoniado do gerente já está me perturbando, ora para tirar ele de lá. Mas quem estava lá primeiro? Deus te levou aonde tem trevas para tu brilhar lá como luz. Te levou para lá para você falar o evangelho e libertar os homens lá oprimidos, para libertar eles. Aí você não quer ser aperfeiçoado, não tem como. Sabe por quê? Deus vai aperfeiçoando a gente para a gente não ficar nessa terra. Se Ele não fizer isso, a gente perde a salvação. Cair na zona de conforto, a gente abre a guarda. É por isso que o crente entra numa prova entra na outra, a outra vai para outra também. Aí daqui a pouco Jesus vai, olha, conhece cada um de nós, aí te leva lá para a fonte, tu bebe água, aí está bem preparado, daqui a pouco ele te leva para o deserto. Aí tu, eu vou morrer, não vai não, tu bebeu água lá atrás, tu leu a minha palavra, continua, olha lá a vida de Elias, levanta-te daí, sai daí, porque ainda é muito longa a tua caminhada. Tu não vai morrer não, tu não vai morrer no deserto não. Aí a Bíblia diz que Paulo, já não é mais Saulo, fazendo a viagem, diz assim, no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo a alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta, e embarcando nós em um navio Adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco Macedônio de Tessalônica. Versículo 3: e chegando no dia seguinte a Sidão, em julho, tratando Paulo humanamente, me permitiu ir ver os amigos, para que cuidassem deles. Crente tem amigo, tá, irmãos? Amém? Crente tem que ter amigo. Amém? Esse negócio de revidar briga, revidar ódio, raiva, rancor, isso não é com crente não. A gente precisa de libertação. Eu já ouvi alguns crentes falando, a minha mão esquerda é convertida, a direita não é não. Eu falei, é mesmo? Vai entrar no céu aleijado. Aí no versículo 4 fala assim, e partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram o quê? Contrário. Aí sendo aperfeiçoado. O homem sendo aperfeiçoado. Os ventos contrários não vêm para te matar. A tempestade não veio para isso acontecer contigo não. Os discípulos não entenderam. Na hora que surgiu a tempestade lá, sabe o que eles falaram? Quando Jesus, a tempestade não chamou a atenção dele, mas chamou a atenção na hora que Jesus falou, mar, aquieta-te, vento acalma. Aí sabe o que eles falaram? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Tem crente na igreja que ainda não tem experiência com Deus, porque qualquer ventinho que assopra, ele já está correndo, está com medo, está pedindo oração. Tu já está alistado no exército, tu já está na guerra. Tu já está na guerra, não adianta, não tem como correr. Não, mas isso aí é com pastor, isso é com presbítero, isso é com diácono, não. Tu já está na guerra. Agora olha só, o general está contigo. O general de batalha está contigo. Agora, os ventos eram contrários. Irmãos, o vento contrário às vezes vem na área financeira. Não estou falando na nossa área de má administração, não.
Que tem isso também, né, pastor Paulo? A gente não administra bem, aí depois entra no vento, né? Aí dá uma luta danada, né, irmão Paulo? Como é que foi aquele negócio lá? Eu como mesmo na casa da Maria. Depois entra no vento. O vento contrário vem também no lado da enfermidade. Tu sabe o que o inimigo de nossas almas quer? É que a gente murmure contra o nosso Deus. Ele quer que a gente fale que o nosso Deus não tem capacidade para fazer aquilo que nós pedimos. E a Bíblia diz totalmente o contrário, que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos segundo o teu poder que em nós opera. O problema todo é que a gente acha que pode mandar nele, e Ele está nos aperfeiçoando. Ele está falando, ó, eu vou te dar vitória, você é vitorioso, mas eu estou trabalhando dentro de você. Deus nunca vai acrescentar no vaso alguma coisa boa sem antes tirar as coisas ruins. Não vai. Não vai. Eu lembro que o pastor Luiz, quando se converteu, ele trabalhava numa fábrica de negócio de móvel. Ele contou para mim, eu não esqueço. Aí falaram assim, ó, o Aloysio agora é crente. E ele não estava jiu-jitsu, negócio assim. Aí tinha um moço lá que tinha medo dele. Quando falaram que ele era crente, o moço falou assim, você agora é crente? Ele, sou crente. Fala mais alto. Quando falou mais alto, ele falou para o moço lá, desliga as máquinas. Quando desligou, a Luiz falou, o pastor Luiz falou, sou crente sim. Ele pegou um pedaço de pau e mandou nas costas do pastor Luiz. Aí falou assim, agora tu não pode me bater porque tu é crente. Crente não pode bater não. Aí o pastor Luiz disse que olhou assim e falou, vou quebrar ele. Aí o Espírito Santo falou, você não vai quebrar ninguém. Irmãos, passou. O que aconteceu depois de uns 20 anos? O pastor Luiz falou que encontrou ele aqui na CISP, passando. Ele, Aloysio, olha, poxa, eu queria te ver, eu agora sou crente. Aí o pastor Luiz, glória a Deus, tu me perdoa pelo que eu fiz. Ele, perdoa, mas a dor está até hoje. No trabalho, irmãos, não vou sair da mensagem, não, no trabalho, o Espírito está me perseguindo. E eles falaram assim, se ele conhecesse o Jorge antes, eu não quero saber do que eu era antes, eu quero saber do que eu sou agora. Eu não estou preocupado com o que eu fazia antes, eu estou preocupado com o que eu tenho que fazer agora. Sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é o que? Vã no Senhor. Olha para o autor e consumador da sua fé. Olha, busca, caminha, clama, luta, igual Saulo lutou, Paulo lutou. Paulo não lutou simplesmente só pela igreja, lutou primeiramente por ele, para ele não voltar a ser Saulo. A maior luta dele era ele não voltar a ser Saulo. E aí vou ganhar tempo aqui, porque está falando aqui do aperfeiçoamento grande. Quem é grande? Grande é o nosso Deus. Ele é grande, ele é forte, ele é poderoso. O que é para Deus curar crente aqui nessa noite? O que é para ele? O que é para Deus abrir uma grande porta de faculdade? Enfim, o que é? O que é para Deus arrancar a pessoa lá do tráfico e trazer para cá? Isso é normal Deus fazer isso. Mas à medida que ele ainda não trouxe, ele está olhando qual é o nosso comportamento pela nossa família. Qual que é mais fácil? Passar uma hora orando por uma porta de emprego ou passar 30 minutos orando pela família? É mais fácil orar pelo emprego, sabe por quê? Porque quando está orando para Jesus salvar, parece que o inimigo trabalha de uma forma que aquela pessoa que tu está orando talvez está sumida, aparece e ainda te desafia, fala coisa contigo que você não merecia ouvir. E aí o que você vai fazer? Nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Rapidamente, uma experiência, eu conversei com o irmão Paulo, uma sobrinha que me ama muito. Ela colocou algo lá na época de negócio de doce, de corte da Damião.
Aí eu falei, olha, eles eram evangélicos. Negócio de feriado, que o crente não podia sair, desfrutar desse feriado, porque isso é só para quem é. Eu falei assim, está totalmente errado. Então tem 364 dias para a gente desfrutar. Aí ela foi e falou um negócio lá, um amigo dela incitou ela. Aí a minha família falou, que isso, logo com o Jorge? Isso não vai dar bom não, ele vai lá. Eu vou lá, não vai nada. O pai dela teve um AVC, fui lá hoje, pastor Paulo. Fui lá, conversei com a minha irmã, abracei os sobrinhos, fui lá na casa dela, ela estava tomando banho, eu desci, ela desceu. Aí o Espírito Santo falou, eu estou dentro de você, abraça ela, dá um beijo na face dela, diz que a ama. Abracei, beijei, conversei, e ela ficou assim, ela voltou a sorrir, alegre. Irmãos, deixa Deus te mudar. Dói, não pensa que é fácil não, mas se Deus te mudar, as pessoas podem até tentar recusar a palavra, tu pregar a palavra, eu não quero ver a palavra, mas olha só, não é que o seu testemunho, o meu, fala mais do que a palavra não, nada fala mais do que a palavra, né, pastor Paulo? Nada fala mais, porém a palavra faz a gente dar testemunho. Sabe o que acontece? A pessoa vai falar assim, eu não gosto de ouvir a palavra não, mas permita-me usar o irmão Paulo, eu conheci esse homem no mundo, olha a diferença que ele está. Eles vão ver a diferença em nós, eles vão ver as nossas ações, a nossa atitude. O problema é que a gente não está preparado para perder. E o evangelho verdadeiro, ele não fala para a gente entrar ganhando, ele fala para a gente entrar perdendo. Aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Então, se você não perder, você não vai ganhar. Vamos perder. Perder para Deus é a mesma coisa que ganhar de Deus. E aí, Paulo continua falando, olha, e como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Sinir, não nos permitindo o vento ir mais adiante. Olha só, mais uma vez o vento. Que vento, né, meu Paulo? Misericórdia. Aí a gente fica falando aí, crente, esse país está amaldiçoado, misericórdia. Igual o Brasil é de Jesus, o Brasil não é de Jesus nada. De Jesus é quem aceita Ele como Senhor e Salvador. A gente tem que profetizar no sentido assim bíblico, Senhor, essa nação, salve essa nação, salve o povo brasileiro. Aí a gente reclama, e as mãos de Deus está estendida sobre o Brasil, sim. A gente tem que glorificar a Deus, a gente tem que engrandecer a Deus. A tragédia que aconteceu aí esses dias lá nos Estados Unidos, não sei quantas crianças morreram, sumiram, ainda não encontraram. E aí a gente vem para a igreja, volta para casa, vem para a igreja, vai para o trabalho, está sendo guardado todo dia. O teu filho, a tua filha é guardada, te assalto, acidente, e a gente vai, abre a boca e fala, eu não estou vendo nada. Pede colírio dos céus, que tu vai começar a ver Deus na tua vida, guardando a tua família. Eu fico olhando, observando. Eles vinham mancado, me procuraram, ligaram, Jorge, está acontecendo isso. Por que eles ainda procuram os crentes, pastor Paulo? Tem muito crente brincando, com revelação, com visão, mas tem os crentes verdadeiros. Tem os crentes verdadeiros. A época que os discípulos chegavam, os apóstolos chegavam e falavam, assim diz o Senhor. Pronto. E se cumpria. O vento contrário não vai matar você nessa caminhada. Não vai. Já foi falado aqui, a qualquer momento nós seremos tomados da face da terra. Jesus, quando me alcançou, o Morro da Mangueira ficou todo mundo em pânico. Não acredito. A hora já se avança, não acredito. O Jorge é. Aí quantos aqui conhecem a irmã Zeli? Eu estou passando com a Bíblia em frente ao bar, a irmã Zeli olhou e Jesus pegou o Jorge. Aí eu falei depois, pegou mesmo, irmão, pegou. Aí através dali, pessoas falam assim, o Jorge crente, e vou lá ver, foi ver, virou crente também.
Os amigos viraram crentes também. Aí eu fui comprar refrigerante no Carrefour, pastor Paulo. Eu não estou nem aí, a gente com a mente moldada, a vida moldada, Deus trabalhando, ainda mais convertido. Estou lá no Carrefour comprando refrigerante. Aí o Sebastião Germano, ele conhece. Aí ficou olhando, eu não estou percebendo. Chegou no carro e falou, sabe o que? Para a esposa dele, eu sou padrinho de casamento dele, falou assim: Irimar, olha só como é que a gente observa. Olha, o Jorge é crente. A Irimar é evangélica, ele não é. Por quê? Eu estava olhando ele o tempo todinho, passou uma mulher perto dele, ele não olhou. Estou falando dele. Aí eu fiz uma oração. E guarda isso, irmãos. Fiz uma oração. Senhor Deus, assim mesmo, ele é testemunho. Eu quero Sebastião Germano. Saiu de mim assim, irmão. Sabe o que aconteceu? Sebastião aceitou Jesus como Salvador. Pegou os uísques, aquele negócio todo, jogou tudo fora. Aí eu fico analisando. Qual é o vento que está impedindo de você continuar orando? O que está acontecendo com a tempestade? Você está dando mais ênfase à tempestade do que a ação do Espírito Santo na tua vida. Em outras palavras que ele diz aí fora, está fazendo tempestade no copo d'água. Se não houver tempestade, você não vai saber quem é o teu Deus. Está tudo bem, está tudo muito bom, vida boa, e você vai estar aí despreocupado. Aí ele está falando assim: ó, eu vou permitir o que aconteceu lá na igreja primitiva. Ficai em Jerusalém, até que no alto sejais vós revestidos de... Agora olha só, como ele sabe trabalhar na tua vida, irmã Gegene, na minha, na do pastor, de todos nós. Todo mundo lá, aguardando. Daqui a pouco a Bíblia diz que veio um vento, né? Um barulho, um vento. E aí aconteceu tudo aquilo. Ninguém queria sair de lá. Eu vou querer sair de onde está todo mundo falando em línguas estranhas, pastor Paulo? Só bênção, glória, aleluia. Até quem não sabe cantar, Deus está usando. De repente Jesus olhou e falou assim: espera aí que eu sei como fazer meu povo sair. Permitiu o quê? Perseguição. Começaram a perseguir, a igreja fez isso, ó. E saiu o quê? Pregando o Evangelho. O maior está na tua vida. Eu quero até aqui diante da igreja, conversei com a irmã Claudinéia, eu quero pedir aqui o pastor, ele, se for, né, ele permitir, tirar uma segunda-feira, uma vez por mês, entendeu? Ou 2 vezes por mês, que eu quero estar aqui orando. Os nossos irmãos trabalham, aqueles que não puderem, que não trabalham, vim aqui, eu vou ver um horário, ele vê comigo, ele aprovando, que eu quero estar orando, para que haja cura aqui neste lugar, para que haja milagre da parte de Deus. Eu não curo ninguém, quem cura é Jesus. Mas se a gente buscar, ele faz a parte dele, pastor. Mas se eu não buscar, eu estou acostumado com aquilo que está acontecendo. E eu não gosto de gastar dinheiro com remédio, irmã Regina, eu não gosto. Por que gastar o dinheiro naquilo que não é bom? De maneira nenhuma. Então está clamando para Jesus curar, renovar, batizar crente aqui no Espírito Santo. E essa revelação que o pastor falou, eu creio, da igreja cheia. Mas a igreja cheia, do jeito que ele viu, não é templo só cheio não, é crente cheio do Espírito Santo, é crente cheio de Deus, que começa, não é cobrar, não é bem essa palavra, o pastor vai me entender, é falar: pastor, e aí, eu posso chegar mais cedo aí, vai chegar algum obreiro aí mais cedo para orar, posso, não sei o quê, olha, eu sou que tem uma irmã enferma, eu posso orar? Pode sim, irmã. Daqui a pouco a gente chega, quem vem de lá para cá já entra no fogo. E aí a igreja começa a incendiar, ser incendiada pelo Espírito Santo. O vento contrário não é para impedir a gente de caminhar, é para a gente conhecer melhor quem é o nosso Deus. Com a permissão do nosso pastor
pastor, eu gostaria de orar pela igreja. Ficasse de pé, viesse aqui à frente. Olha, o maior já está na tua vida. O maior já está na minha vida. Agora é interessante, pastor Paulo. Quando a gente tem alguém maior na família, a gente fala, quando a gente era pequenininho que batiam na gente, o que a gente falava? Se tivesse um irmão maior, eu falava o quê? Vou falar com meu irmão. Ou então tu vai ver, vou falar com meu pai, tu vai ver só. Agora a gente tem o maior e a gente se cala. Eu não entendo isso. E eu quero aqui, pastor, agradecer pelas orações, sabe por quê? Uma espírita pediu, a mãe dela ligou para mim, pedindo que ela ia fazer um concurso para Colômbia. E falou, lembrei de você, Jorge, eu sempre lembro que você é crente. Olha aí pela Tatiana, oramos. Ela mandou uma mensagem, agradece aí a todos que oraram. Eu fui chamada, passou no concurso. Glória a Deus. Deus é fiel. Aí eu pergunto, peraí, por que Deus abriu a porta para ela? Aí eu fui saber. O marido que levou ela já não está mais indo para o centro espírita. Eu não sei como é que Deus trabalha. Não é, pastor Paulo? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que eu não vou desistir de orar, mesmo que a Monique é crente, minha esposa é crente, a família minha em si é crente, mas enquanto eu tiver força, eu vou orar para Jesus trazer o teu filho que está desviado. Eu vou orar para Jesus curar. E eu não estou me vangloriando. Eu posso partir do problema na coluna, mas eu vou continuar dizendo: Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma, batiza e leva para o céu. Quem sabe nessa noite é a noite da tua cura. Eu vou pedir ao nosso pastor, posso orar, pastor, o senhor ordenar o presbítero para ungir? Amém? Abaixar a cabeça para o diabo nada, abaixar a cabeça para a enfermidade nada, abaixar a cabeça para a vida espiritual com decadência nada. Que negócio é esse? Abaixar a cabeça não, de maneira nenhuma. Agora para Jesus tu não abaixa a cabeça não, tem que fazer, sabe o quê? É dobrar o corpo todo, corpo, alma e espírito. É falar: Deus, eu estou enfermo, mas tu continua curando. Tu é o meu Senhor, tu é o meu Deus. Eu não te sirvo só pelo que tu faz, não. Eu te sirvo pelo que tu é. Eu te louvo por tudo que tu tem realizado. Está lá a irmã Eliane sendo recuperada, não está, irmã lá? Está lá triste, querendo vir para a igreja. Falei: fica aí, fica aí. Aí agora tem meu médico. Eu falei: fazer um gabinete com o pastor Paulo, vai ver só. Vamos orar. Eles vão dar um giro. Levanta uma das suas mãos e creia, irmão. Creia na palavra. Creia na palavra de Deus. Entendeu? Creia no Senhor e serás salvos. Creia nos seus profetas e sereis prósperos. Eu vou estar orando. Glória a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui em tua presença, ovelhas do teu pasto, do teu rebanho. Está, Senhor, sob a liderança do nosso pastor Paulo Camilo, o anjo da igreja que tu colocaste aqui, Senhor, e todos que tu colocou à frente de uma obra, tu, Senhor, honrou através da tua palavra, honrou com sinais e maravilhas, até porque a palavra é tu que faz, é tu que cura. E a nossa alegria, Senhor, é constante, é grande, de ver, Senhor, pessoas que estão enfermas serem curadas. Curadas, meu Senhor, não é com uma barganha, não, de maneira nenhuma. É usando justamente a tua palavra, que diz que tu é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Por isso, no nome de Jesus, enfermidade aonde estiver alojada, aonde estiver alojada, é no nome do Senhor Jesus. Esse nome tem poder, esse nome está acima de todos os nomes. Nós não estamos mais procurando o maior, Senhor. O maior já está dentro de nós, o maior já está aqui operando, o maior que nos alcançou, o maior nos batizou, o maior escreveu nosso nome no livro da vida, o maior tem nos guardado, tem nos protegido, e o maior tem
cura a crente aqui essa noite, Senhor. Toca no sangue, toca no nervo, toca nos ossos, toca no pâncreas, toca, meu Senhor, toca, Senhor. Se tu curar, Senhor, o teu nome será glorificado, em nome de Jesus. E se tu não curar, o teu nome continua sendo glorificado. Mas essas bênçãos, a tua palavra diz, Senhor, que os sinais seguirão aqueles que creem. Para seguir, nós não podemos estar parados, e nós não estamos parados. Aí está a tua igreja. Toca nas enfermidades, toca, meu Senhor, toca. E quando eles forem no médico, meu Senhor, eles fazem lá o exame e eles vêm dizendo: olha, eu fui curada, Jesus me curou, Jesus me curou, Jesus me curou, Jesus me curou. Cura, meu Senhor, porque tu és a nossa alegria, tu és o nosso pastor. Terminando este clamor, faço menção da tua palavra. Tu é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que em nós opera. Assim, ó, assim eu te louvo, e que nós venhamos ir para o nosso lar, glorificando o teu nome, dizendo: o maior já está dentro de mim. O que vim, Senhor, eu não estou preocupado, porque o maior já está dentro de nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Deus abençoe os queridos irmãos. Aleluia, que essas palavras que ouvimos nesta noite, aleluia, fiquem em nossos corações. Porque maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém, irmão? Porque assim diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Quero continuar orando, clamando ao Senhor. Aleluia. E perseverando, diga glória a Jesus. Aleluia. Vamos batendo o bom combate. Não é? Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe os queridos irmãos. Aleluia. Eu creio que os irmãos todos estão levando para casa uma bênção da parte do Senhor. Aleluia. E creio no Senhor. Na hora de Deus, a vitória vem em nome do Senhor. Porque Deus está trabalhando. Aleluia. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E a própria palavra de Deus diz como ele trabalha por todo aquele que nele espera. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então vamos orar para encerrar, meus queridos irmãos. Apenas lembrando, quarta-feira, às 19h30, às 7h30 da noite. Glória a Deus, até às 9h, nosso culto de quarta-feira. Sexta-feira, nosso culto de ensino. Venha aprender a palavra do Senhor. Glória a Deus. Culto de ensino, culto de doutrina. Bem, sexta-feira também, às 7h30 da noite até às 9h. Glória a Deus. Quinta-feira de manhã, de 9 às 11, círculo de oração. Glória a Deus. Sábado também, glória a Deus, círculo de oração de 9 às 11. Glória a Deus. Passa um pouquinho, mas fica a conta da operação, né, que Deus está fazendo. Então, venha, glória a Deus. E domingo pela manhã, escola dominical, e domingo à noite, às 18 horas, nosso culto de domingo. Ah, sim, no próximo domingo, não vai haver escola dominical, não. Vai lembrando aqui, né? Vai ser lá na sede. Vai ser na nossa sede, culto de escola dominical e ceia do Senhor. Glórias a Deus. Então, essa é a agenda da semana. Que Deus abençoe os queridos irmãos. Glória a Deus. E nosso irmão presbítero Luiz estará fazendo a oração final. Glória a Deus. Também completando a bênção apostólica em nome de Jesus. E quem está alegre com Jesus, diga glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Vamos orar. Agradecendo ao Senhor. Né? Eterno Deus, querido Pai, nós queremos te agradecer por estas horas, Senhor, que aqui estivemos em tua casa, te louvando, te adorando e te bendizendo, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, pela ministração da tua palavra,
ó Deus, através do nosso presbítero irmão Jorge e de todos os teus filhos que aqui estão, de cada família, Senhor, presente, representada neste lugar, e aqueles também que não puderam aqui estar, que tu continue guardando, abençoando os teus filhos. Muito agradecido, Senhor. Agora nós estaremos de regresso para os nossos lares. Que tu nos leve, Senhor, debaixo das tuas mãos poderosas. Que tu nos esconda cada dia como tu tens nos escondido do nosso adversário, dos nossos inimigos. Nos dê, Senhor, uma semana de paz, de comunhão contigo, de livramento, de bênção na tua presença. Continue abençoando, Senhor, este trabalho, que esta porta continue aberta. Ó Senhor, que esta visão que tu deste, Senhor, o nosso pastor, em que muitas vidas entrariam por esta porta, Senhor, esse é o desejo do nosso coração e também o desejo do teu coração, porque são vidas que entrarão por aqui, para que aqui possam ser transformadas, possam ser batizadas com teu Espírito para morar na eternidade. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, no nome de Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Abra as vossas mãos e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e as doce consolação do Espírito Santo seja com toda a sua igreja, e todos digam amém. Glória a Deus. E a vitória é nossa, e operando Deus, que até aqui nos ajudou quem? O Senhor. Amém. Também abençoe os queridos irmãos, porque se o Senhor por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. Amém.